é Senhor do tempo e do espaço. Não tem limitação para Ele. Ele pode ir na nossa história de vida em qualquer momento. Ele vai lá. Por quê? Porque Ele é Deus do passado, Ele é Deus do presente e Ele é Deus do futuro. Então Ele quer que nós tenhamos liberdade emocional. Ele quer que a nossa vida seja curada, que a nossa alma seja curada, que as nossas emoções sejam curadas. Ele tem isso para nós. Mas muitas vezes nós temos tantas questões entulhadas, recalcadas, guardadas na nossa mente. E esse é um momento propício do Espírito Santo te trazer à tona. E aí você não pode perder. Quantas vezes o Espírito Santo mostra para nós uma área que precisa ser curada, que é aquela área que se tornou impulsora de comportamentos danosos, comportamentos danificados, destruidores. E aí, se você perde esse ponto ali, você acaba continuando com os mesmos comportamentos, não cai a ficha. Na verdade, só para vocês entenderem um pouquinho, a nossa vida é marcada por tempos, né? Tempos e estações, não é isso? Há um tempo que a gente chama de tempo objetivo. É o tempo que a gente conta nos calendários, não é que conta com horas. Quando alguém te pergunta a sua idade e você diz, eu nasci dia tal, mês tal, ano tal. Então, aquele tempo pode ser contado por calendários, por relógios, e é o tempo objetivo. Mas há também um tempo subjetivo, que é o tempo da nossa experiência de vida. E esse não é contado por calendários e relógios, não. Porque esse é o tempo experimental, o tempo que produz amadurecimento na nossa vida. Por exemplo, a gente pode olhar para uma pessoa e dizer, nossa, ela tem 15 anos, mas tem uma cabeça tão madura que parece que é uma pessoa que já tem 25. Ou a gente pode falar assim, nossa, fulano tem 50 anos, mas age como um menino de 14. Já ouviu isso? Comportamentos imaturos. Isso é tempo subjetivo, tempo experimental. Mas tem um tempo, que esse é o tempo das nossas emoções, que é chamado de tempo lógico. O que é o tempo lógico? É quando cai a ficha, quando acende a luzinha que dá um insight. É tempo da compreensão. Quantas vezes você está ouvindo alguém e você fala, nossa, então era isso? Então eu falei isso por isso, eu fiz isso por isso? Aí cai a ficha, cai uma compreensão. É o tempo da revelação. Esse é chamado o tempo lógico. Tem um outro tempo que é um tempo bíblico, chamado tempo kairos. Tempo kairos é o tempo da oportunidade. Já diz alguns que a oportunidade é como um careca que passa montado num cavalo na nossa frente, que só tem um rabinho amarradinho aqui. Como ele passa muito correndo, quando você pensa em pegar, a careca já deslizou, se você tem que segurar pelo rabinho. Se não segurar, já era. Isso é uma dedução de uma pessoa. Mas o tempo da oportunidade, nem sempre a gente enxerga. Deus dá. A Bíblia fala, este é o tempo da oportunidade. Preste atenção, né? É a hora, né? Perceba o tempo da oportunidade, porque a oportunidade vem, mas pode não voltar. A oportunidade vem para nós e se a gente não tiver com a mente disponibilizada para perceber o ganho que a gente pode ter com aquela oportunidade, você perde. Então, vamos ver qual é o tempo que vocês vão trabalhar aqui na sua vida hoje, não é? Eu espero que seja o tempo lógico e o tempo kairos. Tempo lógico das emoções, tempo kairos é da vida espiritual. E Deus tem os dois na mão dele. Ele traz a revelação, mas às vezes a gente não quer compreender. Ele manda a oportunidade, mas às vezes a gente não quer segurar. Agora, quando você segura a oportunidade, demarca a sua vida. Antes e depois, igual Jesus demarcou a história, é o tempo da graça, né? Antes de Cristo, depois de Cristo.
Na sua história, quando a oportunidade você segura e a sua vida é mudada, você vai dizer assim: antes daquele seminário e depois daquele seminário. Amém? Amém? Por quê? Porque você vai descobrir tantas coisas na sua vida. E esse processo de mudança pode demarcar a sua história. E aí as pessoas podem nem compreender o que está acontecendo com você, mas você sabe, porque acontece aqui dentro. Não é? Isso é muito bom. Então anota toda lembrança. Anota. Porque no momento final nós vamos orar por isso, né? Então, faz todas as suas anotações. Outra coisa, quem puder, não deixe de levar o livro. Porque no livro você vai aprofundar. Aqui eu vou falar 2 horas, mais um pouquinho. Mas no livro você vai ter para você estudar depois, para você compreender. Muito do que eu vou falar hoje está no livro. É claro que quando a gente começa a falar, o Senhor vai dando coisas novas. Ontem, por exemplo, eu falei um monte de coisa que eu não tenho escrito. Mas eu vou pegar a gravação, né, para transcrever. Não é? Por quê? Porque vem na hora. Eu costumo falar que é o download dos céus. Né? Deus manda naquela hora e aí você começa a ser porta-voz. Então, deixa Deus te usar, tá? Porque Ele quer falar. Aí você leva o livro para você estudar depois, para ajudar outros também. Para se ajudar e ajudar outros. E aí tem os CDs das Canções de Céus, que são todos muito bonitos CDs. E também mensagens que você pode depois ouvir e acrescentar mais coisas na sua vida. Então nós vamos ouvir o Celso agora. Ele vai cantar uma canção que chama Refúgio. Que diz assim: fala comigo, Pai, quero te ouvir. Como que se diz o restante? Fala comigo, Pai, quero te ouvir. Toca em mim, Senhor, quero te sentir. Fala comigo, Pai, no silêncio da minha alma, pois tua voz me traz alívio e acalma. Então, que a oração que ele transformou em canção seja uma oração para você. À medida que você vai lendo a letra, né, chama Refúgio, você vai pensando e orando junto com ele, para que Deus possa realmente tocar lá no profundo da sua alma. Tá? Uma boa tarde para vocês. Que a paz de Cristo esteja reinando em cada coração. Esta canção tem um significado muito grande para mim. Foi uma das grandes experiências passadas com Deus. Quando minha mãe estava enferma, ela ficou de ferida da cabeça à planta dos pés. Minha mãe sempre foi muito ativa na igreja. Nessa época ela estava com 82 anos mais ou menos. De repente ela ficou assim. E já tinha feito várias biópsias, não achava nada. E um dia, mas aí fomos na casa dela. Nessa época ela morava ainda em Cachoeiro. Agora que ela morava em Brasília. E nós conversamos bastante com ela e percebemos que era alguma coisa psicossomática dentro da nossa área de trabalho. Mas os médicos não achavam nada. E eu cheguei em casa depois, entrei na minha salinha de estudos e comecei a orar, clamar ao Senhor. E surgiu essa canção em forma de oração. E eu orei ao Senhor depois, à noite. Aí eu ouvi uma resposta de Deus para mim: somente ora e clama. 15 dias depois, literalmente, minha mãe estava com a pele sem nenhuma marca de ferida. Aleluia! Minha mãe viveu mais 13 anos ainda. Tem um mês que o Senhor levou ela. Morava aqui em Brasília, mas assim, ela não ficou doente. Ela passou mal meia-noite, 3 da manhã, o Papai do Céu levou ela. 94 anos. Então, isso para nós é muito importante, porque Deus nos ouve. Então nós vamos louvar o Senhor com essa canção. Se você estiver passando alguma luta todos nós passamos, mas não existe lutas que não têm um fim. É verdade? Ou você tem uma vitória, ou você tem uma derrota. Mas para nós que somos cristãos e cremos nas promessas de Jesus Cristo, aleluia, as coisas acontecem, porque se creres, verás a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor com essa canção? Aumenta o playback no retorno, querido, aqui, ó.
comigo, Pai. Quero te ouvir. Toca em mim, Senhor. Quero te sentir. Fala comigo, Pai, no silêncio da minha alma, pois tua voz me traz alívio e acalma. Tuas palavras são pra mim um bálsamo, refresca a alma, dando-me paz. E o teu toque, Senhor, me fortalece quando me abraças. Toda tristeza desaparece. Tuas palavras são pra mim um bálsamo, refresca a alma, dando-me paz. E o teu toque, Senhor, me fortalece quando me abraça. Toda tristeza desaparece. Louvado seja Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E isso é muito importante, que quando nós sofremos, nós estamos fortalecendo os músculos da nossa fé, como a Ilma disse ontem. E quanto mais nós excitamos, mais forte nós vamos ficando. Foi para minha paz que padeci, mas em teus braços me escondi. És meu refúgio, Pai, e fortaleza. És meu socorro em meu viver. Vamos louvar? Tuas palavras são pra mim um bálsamo, refresca a alma, dando-me paz. E o teu toque, Senhor, me fortalece quando me abraça. Toda tristeza desaparece. Tuas palavras são pra mim um bálsamo, refresca a alma, dando-me paz. E o teu toque, Senhor, me fortalece quando me abraça. Toda tristeza desaparece. Glória a Deus. Aleluia. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Ele sempre estará de prontidão para ouvir os nossos clamores, atender às nossas petições
e principalmente enxugar as nossas lágrimas. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode colocar os slides da apresentação, da palestra. Papel, apostas, caneta, não é? Vamos fazer uma oração enquanto eles colocam os slides. Vamos ficar em pé? Pai, nós queremos te agradecer por este tempo que o Senhor nos proporciona para estarmos juntos aqui neste local com um propósito, Pai, que o Senhor cure as nossas emoções. Portanto, Pai, se o nosso tema é cura das emoções, é porque nós entendemos que há áreas na nossa vida, na nossa alma, que precisam de cura, Pai. Por isso, o Senhor que sonda todos os nossos corações, que sonda o profundo da nossa alma, que consegue ir lá onde nós não conseguimos ir. Vê, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. Olha para a nossa história de vida, Pai, e vê onde houve algo que nos fez mal. E que precisamos colocar diante do Teu altar nesta noite, para que o Senhor possa tratar a nossa alma, que o Senhor possa tratar a nossa mente, nossas emoções, nossas decisões. Ó, Pai, porque nós queremos, Pai, levar uma vida em abundância. Por isso nós te pedimos, e já sabemos que a vida em abundância é o Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, abre nessa noite a compreensão, a revelação do que o Senhor tem para nós. Abra a conexão dos céus para nós. Alinha a nossa mente à tua mente, o teu coração ao nosso coração, Pai. Para que a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, possa estar agora sendo liberada para a nossa vida neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então, nosso seminário Cura das Emoções, né? Nós estamos aqui com esse propósito, né? E eu coloquei ali um versículo que está em Isaías 41:20, que diz: para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Não é mão de homens, não é. A gente pode até tentar, né? Remédios, por exemplo, né? A gente pode, quantas vezes uma pessoa está doente, e aí ela vai tomar um remédio. Mas nessas questões da alma, remédio, como eu falei ontem, vai só resolver a química cerebral. Mas não vai dar sentido e significado à nossa vida. Não vai nos dar valor pessoal, não vai trazer felicidade, não vai trazer uma autoestima, uma autoimagem curada. Por quê? Porque remédio, porque todas essas questões da alma, você não compra em farmácia, não se faz em laboratório, não. Remédio não dá esse sentido da vida. Então, se nós entendemos que as emoções estão doentes e precisam de tratamento e cura, nós podemos questionar, mas como foi o processo de adoecimento? De que forma minha alma adoeceu? O que aconteceu com as minhas emoções que trouxeram esse adoecimento? São várias questões que a gente pode fazer, porque nós entendemos que todo adoecimento tem uma gênese, tem um momento que começou. Tem um momento que a dor começou, tem um momento que a ferida se instalou, tem um momento que os comportamentos foram reativos de acordo com aquela dor. Mas uma coisa é certa, né? Todo adoecimento, quando a gente vai buscar o caminho da dor, a gente vai ver que a gente está lá na família. Lugar onde a nossa estrutura psíquica é construída. Lá, nós começamos a ver. Por isso eu quero iniciar nessa tarde falando de família, desse lugar de construção, né? Da história familiar, do significado, do processo de adoecimento das emoções. Porque nós pressupomos que a família é uma história de amor. Todas as vezes que alguém vai casar,
o que a gente vê? Todo um cenário favorável para o amor. Declarações de amor, aliança de amor, votos de amor, juramento de amor. Tudo isso a gente vê quando acontece um casamento. Aí está começando uma história de amor. Todo mundo um dia sonhou com uma história de amor, não é verdade? Mas será que uma história de amor começa quando a gente conhece alguém e que se apaixona, que ama essa pessoa, que decide construir com ela uma família e começar essa história? Será que é quando a gente conhece essa pessoa? Não. A história de amor começa lá na nossa família de origem. Que um dia também teve esse sentido. Que um dia também foi um cenário de amor. E que precisa continuar sendo. Então, a nossa história começa lá. Passado, presente, futuro. Então, eu quero refletir com vocês, nessa noite, o que está marcado em nós da história que foi escrita no passado. Que é a parte que eu quero trabalhar hoje, resolvendo o passado. Então, eu quero trabalhar as marcas que ficaram em nós, as construções que foram edificadas, quais foram os fundamentos dessa construção, de que forma isso aconteceu conosco, né? Para nós edificarmos no presente os fundamentos da geração do futuro. E a cura depende dessa compreensão e identificação desse cenário do adoecimento. Então, vamos ler um texto, que é um texto bem conhecido por cada um de nós, que está lá em 1 Coríntios 13, 1 a 8, que eu vou ler aqui na Bíblia King James. Diz assim: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Presta atenção, um caminho, ontem eu citei esse primeiro versículo, caminho, sobremodo, ainda mais excelente. Não é só um caminho excelente. É um caminho ainda mais excelente. Então, não fala de amor como um sentimento apenas. Algo que a gente sente palpitar o coração. Não. Algo que motiva a vida. Algo que encoraja. Que a gente sabe quando o amor está presente, a vida ganha cor, a vida ganha brilho, encoraja o ser humano, faz da vida sorriso. E não sorri só com os lábios, sorri com os olhos também, né? Mas a gente está falando muito mais que isso, porque quando o amor falta, amarga a vida, aniquila a alma e pode levar à morte. Aliás, morre muito mais de fome de amor no mundo inteiro do que de fome biológica. Quando a gente vê aquelas crianças morrendo naqueles países em guerra, aquelas crianças esqueléticas, parecendo todas aquelas costelas, elas estão morrendo realmente de fome de comida, porque a comida não chega lá. Mas a gente sabe que atrás daquela fome biológica tem um sistema perverso, político, social, econômico, financeiro, que impede que a comida chegue lá. Mas quantas vezes, ao nosso lado, tem pessoas morrendo de fome de amor? O que a fome de amor faz com a pessoa? Baixa a imunidade. Deixa o corpo vulnerável ao adoecimento. Quantos só ganharam um abraço na vida quando estava doente? Um colo. Ai, está com febre. Aí toca, vai lá, abraça. Cuidados. Quantos só receberam cuidados afetivos quando estava doente? Quantos falam pela língua do corpo, pela linguagem da doença, em busca de atenção, em busca de carinho? Muitas vezes a doença tem um ganho secundário. Eu me lembro de uma paciente minha, que ela chegou no consultório com câncer do sistema linfático, já estava bem avançado, uma menina nova, de 19 anos, já tinha perdido os cabelos, e ela não falava nada, e a família foi junta. Depois a mãe me pediu para falar comigo em particular, e me contou uma história familiar, que quando ela era bem pequena, acho que em torno de 5 anos, a mãe descobriu uma infidelidade do pai. E aí, como ela era de uma família muito tradicional católica, ela falou: eu não vou separar, não vou divorciar, porque senão a minha mãe morre de desgosto. Não quero dar esse desgosto para minha mãe. E aí ela falou: mas eu também não quero mais saber de você. E aí separaram dentro de casa. Aí ela
praticamente não conversava com o marido, só falava com ele as coisas necessárias de casa. Aí o que ela fez? Levou essa menina de 5 anos para a cama dela. E o pai foi dormir na cama da irmã mais velha. Então o pai e a irmã mais velha eram muito amigos, conversavam, saíam juntos, mas a mãe, aquela menina era a sustentação do casamento da mãe. Ela estava ali, a mãe estava junto com ela. Bem, ela cresceu grudada na mãe, cresceu com muita dificuldade de expressar, de falar qualquer coisa, uma menina tímida, que só andava junto com a mãe. Bem, ela cresceu, foi fazer vestibular, aí ela descobriu que no local onde ela morava, a concorrência era muito grande. Então, ela se matriculou também, fez inscrição em outras faculdades de outros estados. E aí, o que aconteceu? Ela não passou no local que ela morava. E aí, imediatamente, o pai foi, matriculou ela em outra cidade, que, como ele me disse, era uma expectativa de que ela também se desgrudasse um pouco da mãe. Ela foi para outra cidade, o pai montou um apartamento para ela lá, e aí lá ela começou a morar sozinha e não se cuidava. Não se cuidava. Com pouco tempo que ela estava morando sozinha, como ela me disse, eu comia porcaria. Quer dizer, ela comia qualquer coisa, não se alimentava direito, aí deu uma anemia fortíssima nela, que o médico pensou de imediato que era leucemia. Aí ela volta para casa, aí a mãe vai lá, vai cuidar, vai ensinar ela a se alimentar direito. Então ela atrasa um período que foi o tempo dela aprender a viver sozinha. Aí ela se apaixona por um rapaz. Aí um dia ela descobre que ele estava com um relacionamento com outra pessoa. O mundo dela desmoronou. Repetição na história dela. E ela só via a história da mãe. E aí, nesse desespero de ficar sozinha novamente, que o rapaz era o apoio dela nessa cidade, de repente ela apareceu com câncer. E o câncer no sistema linfático foi ali agravando. E aí um dia ela falou assim para mim, eu pedi que ela fale um pouco sobre o seu sentimento. Fale o que você está sentindo com isso tudo. Ela olhou para mim com um certo sorriso nos lábios. Ela falou assim, sabe, eu estou sendo tão bem cuidada. Sabe que até todo mundo lá em casa está parando para me ouvir? Que até o meu namorado, acho que já era noivo, até o meu noivo, ele tem vindo aqui, ele tem conversado comigo, já me pediu perdão, e nós estamos pensando em reatar. E ela começou a contar tanta coisa que aquele câncer proporcionou de bom para ela, que quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, ela prefere morrer cercada de carinho, de afeto, do que viver com essa agonia e angústia que ela tem dentro dela. Então, a doença, muitas vezes, tem um ganho secundário. Um outro caso bem grave foi uma moça que, na verdade, eles levaram essa moça na minha igreja para ela me conhecer, para ver se ela aceitaria um tratamento com uma anorexia gravíssima. Ela estava magérrima, pele e osso. Aí o marido dela foi, me apresentou, a mãe dela estava junto, me apresentou. Aí eu me ausentei um pouquinho para conversar com ela. Ela olhou para mim e falou assim, muito obrigado pela sua atenção, mas eu não quero me tratar. Eu falei, como? Ela falou, olhando para mim, nos meus olhos, ela falou assim, se eu sarar, ele, apontou o marido, vai embora de casa. Ele só está comigo porque eu estou doente. E não aceitou nenhum tratamento. E depois eu fiquei assim, buscando saber notícias dela, né? Falei, leva para o médico, interna ela para dar a nutrição pela via do hospital, lá no sangue dela. Tenta lá alguns mecanismos. O médico internou, mas quando ela aceitou ir ao hospital para internar, ela já estava num estado tão grave que entrou em coma e morreu. São situações dessas que a gente vê. E era uma pessoa cristã. Isto é, frequentadora, frequentava a igreja. Mas que não suportava a ideia de saber que o casamento dela estava frágil. E ela preferiu morrer. Que história tinha por detrás na história dessa moça? A gente não sabe. Mas a gente sabe que ela estava trazendo
todo esse sofrimento na alma. Então, morre-se sim de fome de amor. Você não vai receber esse diagnóstico, né? Ninguém vai receber um diagnóstico. Morreu de quê? Morreu de fome de amor. Não, mas com o corpo com baixa imunidade e a mente totalmente tomada por esse sentimento, o que vai acontecer? O organismo fica vulnerável ao adoecimento e aí o corpo vai falar pela via da linguagem. Então, é muito importante quando a Bíblia reserva um capítulo para falar sobre o amor. Que diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente. Observe aqui o que ele fala, como tem a ver com o fruto do Espírito. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Preste atenção, porque o amor perfeito é o amor de Deus. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Qual é o amor da criança? O amor da criança é dar, dar, dar. Ela está na fase de receber. Ela está sendo ensinada a amar. Mas ainda a fase de construção psíquica dela é de receber. Agora, quando eu chego à fase adulta, eu é que vou dar. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, portanto, enxergamos apenas em reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento essas três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. É lindo demais esse texto. Se a gente entender, né, que esse amor ele vai permanecer para sempre, nós vamos aprender a amar. Aprender a amar da forma, ligados na fonte do amor que é Deus, nesse tipo de amor que Deus nos ensina. Por isso que esse texto define esse amor tão especial, que foge à idealização do amor romântico, onde não há lutas e dificuldades. Por quê? Porque nesse amor, desse texto que nós lemos, a gente aprende algumas coisas muito importantes. Primeiro, que nesse amor tem sofrimento. Tudo sofre. Então não é um amor onde o sofrimento não chega. Tem sofrimento sim, faz parte da vida humana. É um amor que exige fé, tudo crê. E fé, a definição de Hebreus 11, é aquilo que você não está pegando, é aquilo que você não está enxergando, mas que você vê pelos olhos de uma visão sobrenatural. A convicção de que ele existe, mesmo quando não tem elementos que te mostrem que ele existe. Mas há dentro a certeza disso. Se ancora na esperança. Então, tudo espera. Gente, para mim a esperança ganhou um sentido muito grande quando eu compreendi essa metáfora. Esperança é a âncora da alma. Âncora da alma. A gente estava ministrando no encontro de casais e eu precisava preparar uma palestra que falasse sobre família como um porto seguro.
E aí eu usei essa metáfora para poder falar desse mar revolto da vida, dessas agitações que passamos, né, nas embarcações da vida, a casa como esse lugar, né, que a gente vai numa travessia, que é a travessia da vida. E aí eu comecei a pensar sobre esperança como âncora da alma. E aí eu me lembrei de Jó. Jó, tudo estava turbulento para ele. Ele não tinha praticamente quase nada em que se agarrar. Ele perdeu bens, perdeu filhos, perdeu a família. Sobrou para ele o quê? Uma mulher que disse: amaldiçoa seu Deus e morre. Por quê? Porque ela não suportava ver o sofrimento do Jó. Mas ele também tinha um caco de telha, né? Uma vez eu ouvi uma mensagem do pastor Simon da Araújo sobre o caco de telha de Jó. Ele falou: você já pensou, você todo ferido, coçando, e você não pode botar a unha, não pode botar nada, aí você tem um caquinho de telha só, para você ir coçando as suas feridas. Ele tinha um caco de telha. Muitas vezes um caco de telha vale muito. Sabe quando você não tem quase nada? Você só tem uma coisinha para você se agarrar, e aquilo ali vai ser muito especial para você. Bem, o que Jó, naquele sofrimento, podia fazer? Ele falou, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele falou: por que eu não morri lá? Porque todos. Ele também tinha os amigos de Jó. Ele tinha os amigos que falavam assim: Jó, conta logo o seu pecado. Não, isso aí só pode ser pecado, Jó. Ninguém sofre tanto se não tiver feito alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada. Eram os amigos de Jó. Então, sabe quando as pessoas que estão à sua volta ainda apontam dessa forma, te acusam? Então, ele não tinha onde se agarrar. Mas chegou um momento da sua vida que ele olhou para os céus e ele disse: mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei. Então o que ele fez? Ele olhou para as promessas do passado. Ele olhou para o passado que Deus já tinha feito na vida dele. Tudo que Deus já tinha dado para ele. Tudo que ele conhecia de Deus. Toda a fé que ele tinha, mesmo quando os filhos dele nem tinham pecado, que ele nem sabia de nada que os meninos tinham aprontado, mas ele estava lá oferecendo sacrifício, porque se por acaso eles errassem, já tinha o sacrifício feito. O que era isso? Ansiedade. Ansiedade. Ele já estava lá com a cabeça lá no futuro, com medo dos meninos sofrerem as consequências. E ele já oferecia sacrifício antes, mas ele olhou para tudo que ele tinha, toda a fé que ele tinha, todo o conhecimento de Deus que ele tinha. Depois ele olhou para o futuro. Ele olhou para tudo que Deus prometeu. Ele olhou para a fé, ele vislumbrou o Redentor vindo, a promessa que ele já conhecia. Então, essa promessa, essa foi a âncora da alma de Jó, a esperança. E ali, firmado nessa esperança, a alma dele acalmou. E sabe por que a alma dele acalmou? Que ele foi orar pelos amigos dele. Gente, quando a alma acalma, você consegue se conectar com Deus de forma positiva. Você vai orar para aquelas pessoas que estão te acusando, que naquele momento parecem seus inimigos. Você vai orar para aquele pai que falhou, que foi embora, para aquela mãe que rejeitou. Você vai para aquele marido e vai olhar para tudo isso. E você vai colocar diante de Deus. E aí a alma de Jó acalmou. E aí Deus começou a restaurar a sorte de Jó, quando ele se firmou na esperança. Então, a história de amor se ancora na esperança. Sabe quando o homem falha, a mulher falha, e parece que tudo acabou, e aí precisa olhar para o que Deus já fez no passado, que Ele promete fazer no futuro, para poder conseguir equilibrar, criar harmonia interna. Só dessa forma a gente consegue. Busca forças para suportar, para ser suporte para o outro. Está lá na palavra de Deus, né? Tudo suporta. Suporta é ser suporte para. Sabe quando um está caído que você tem que ser suporte? Você tem que segurar na mão, você tem que ajudar a caminhar. Então, esse é o verdadeiro amor.
O amor que jamais acaba, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ele não acaba porque ele está alicerçado na fonte do amor de Deus. Quando o humano já não tem mais jeito. Quando você olha para as condições que você tem, seus recursos internos, parece que você não vai conseguir mais acessar o amor. Mas aí você começa a amar com o amor de Deus. Amar com amor de misericórdia. Você começa a orar pelaquela pessoa. E aí você começa a ser suporte espiritual para aquela pessoa. Então nós queremos refletir sobre essa construção, dessa história, né? Que cada casal um dia começou, que seu pai e sua mãe começaram, com você e seu esposo, e você que está solteiro, que espera um dia começar. Então vamos entender essa história nos 3 tempos da vida. Toda vez que eu levantar aí, se não passar, você passa aí para mim, tá? Isso. Para só nesses 2 aí, tá? Olha só. O tempo do passado, se a gente fosse comparar na linha do tempo como uma estrada, a estrada do passado seria uma estrada cimentada. O que a gente pode fazer com o passado? Dá para você mudar alguma coisa? Não. Infelizmente, a máquina do tempo ficou apenas na ficção científica. Não dá para você entrar naquele túnel do tempo e chegar lá e mudar. Não. Você pode até olhar para aquela estrada que você caminhou e ver os buracos dela. Você até pode ver as pedras do caminho. Você pode até falar como Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho há uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho. Ele passou uma poesia inteira só falando essa frase. Por quê? Porque sempre existirão pedras no caminho. Agora a gente tem que escolher. Se você ficar olhando para aquelas pedras do caminho, você pode tropeçar nelas, ou você pode fazer daquelas pedras um memorial de gratidão a Deus. Que foi o que o povo hebreu, o povo de Israel, fez quando passou o Jordão. Gente, o rio naquela época estava na cheia. E o Senhor falou que era para eles entrarem. E aqueles homens, aqueles príncipes, aqueles sacerdotes, botaram o pé na água. Só que a água começou a parar em torno de 30 quilômetros de distância. Eles tiveram que entrar pela fé. Eles foram entrando, quando chegou no meio do rio, que já estava tudo seco. Aí o Senhor falou, tira 12 pedras. Eu amo essa passagem. Porque 12 pedras era uma para cada tribo. Isto era uma para cada família. Toda família precisa ter o seu memorial de gratidão. Olhar para as lutas do passado, para poder fazer o seu memorial de gratidão. Aí 12 pedras, coloque do outro lado, coloque lá, faça um monturo com essas pedras. Quando seus filhos, filhos que ainda vão nascer, quando seus filhos olharem e perguntarem, que pedras são essas? São as pedras quando nós passamos o Jordão a pé enxuto, nós tiramos essa pedra do meio do rio. Isto é, o Senhor abriu o rio para nós, o Senhor nos fez atravessar. Na travessia da vida, aquelas pedras que houveram lá no passado, foram pedras de gratidão, foram pedras de libertação, foram pedras de construção na nossa vida. A nossa estrutura foi construída com aquelas pedras. Então, você pode olhar para o passado e ver uma estrada cimentada, mas não tem mais como alterar. Você pode olhar para o futuro e ver uma estrada a construir. Mas você ainda vai construir. Você está construindo agora. Por quê? Porque, na verdade, o único tempo que se movimenta na nossa vida se chama presente. É aqui que você está vivo, aqui e agora. É aqui que você pode tomar decisão. É aqui que você pode promover mudanças na sua vida. Você não pode fazer mais nada com o passado, o futuro você ainda vai escrever. Você ainda vai construir essa caminhada. É passo a passo. Mas hoje você pode traçar edificações, alicerces melhores para a construção do futuro. É escolha nossa. Então, está aí os 3 tempos da vida. Aqui, hoje e agora. Há um poeta que disse que o passado é como uma gaiola de ferro. O futuro é como uma gaiola de vento. Tem gente que vive o futuro. A ansiedade faz isso. Faz com que a pessoa viva no futuro. Ela está sempre esperando alguma coisa que ainda vai acontecer.
Agora, só é livre para amar, só é livre para voar quem vive o hoje. Voo da águia, que sabe para onde está indo, que tem direção, que sabe que é livre. Só assim a gente consegue avançar. Amém? Amém, gente. Casamento é uma construção. E toda construção, ela se inicia quando nós lançamos as bases para a fundação. E essas bases, elas devem ser sólidas, sustentáveis, bem estruturadas, para que a construção seja bem edificada e permaneça firme diante das tempestades da vida. Essa é a estrutura que você nasceu nela. Era assim que Deus programou para ser a nossa história familiar. Portanto, onde começa a nossa história de amor? Na nossa família de origem. É na família que nós recebemos os fundamentos do amor e do respeito. A família é o cenário de treinamento para todos os papéis e funções que vamos desempenhar ao longo da nossa vida. É lá que nós somos preparados para lidar com a vida, lidar com a gente mesmo e lidar com o outro. É na família que você disputa amor, é na família que você disputa com os irmãos, um quer uma coisa, outro quer outra. As rivalizações acontecem na família, relações humanas a gente desenvolve na família, porque se a gente não aprender a lidar lá naquela família, grande ou pequena, nós vamos carregar essa dificuldade para o resto da vida. Então, tem que aprender. Está de mal com seu irmão, brigou porque ele pegou sua roupa. Então, está na hora de fazer as pazes. Por quê? Porque isso acontece na família. Se não for família, gente, imagina, ninguém lá de fora vai lá na sua casa pegar sua roupa. Mas o irmão pega, a irmã pega, aquela nova que você comprou para usar naquela festa, vai lá, usa antes de você, né? Aí dá uma raiva. Eu tive 3 irmãs, somente 4 na minha casa, né? Então você tinha que aprender. Cada lugar que a gente ocupa na família tem um significado. O mais velho tem um significado, o caçula também tem, o do meio, ou os do meio, né? Que às vezes tem vários no meio, também tem. Eu costumo dizer que filho do meio pode ser o mais safo da turma toda, porque ele aprende que ele não tem o lugar do mais velho, que ele não tem o mimo do mais novo, e ele aprende a se virar na vida. Ele pode caminhar de uma forma muito positiva, ou pode ir para um comportamento de rebeldia. Escolhe. Não é? As carências fazem isso. Então, tudo começa na nossa família de origem, que é lá o lugar de transmissão geracional, de construção de identidade e de preparação para a vida. Na família nós recebemos nossas crenças, isto é, princípios espirituais, crenças de vida. Eu costumo dizer que o óculos com que nós vamos olhar a nossa vida, nós recebemos na família. A visão nós recebemos na família. E recebemos também os nossos valores. Mas é também na família que nós lançamos as bases para o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A base é lá. Como saímos da nossa família de origem define se nós estamos liberados para a vida adulta ou se vamos ficar aprisionados a uma infância mal resolvida, dependente de papai e mamãe, para ser reconhecido, para assumir responsabilidades na vida. Quantas pessoas crescem e não assumem responsabilidade? Porque ainda continua dependente efetivamente de papai e mamãe, continua ainda numa dependência financeira, continua ainda numa dependência para a vida adulta, ainda como crianças imaturos. Até mesmo os papéis que vamos desempenhar como paternidade e maternidade, se a pessoa não entender que ela já saiu, ela tem um referencial do casamento dos pais e ela pode ocupar esses lugares com aquele referencial que ela considerou distorcido. Entenda uma coisa: quem sai de casa em rebeldia, em desonra, sai destinado ao fracasso. É pesado? É, mas a gente precisa entender isso.
Porque o que eu recebo no consultório de pessoas contando histórias trágicas, que quando você vai lá, tem rebeldia. Tem rebeldia. E isso é muito forte, porque essa dependência se articula tanto no amor quanto na dor. Você pode fazer um grude pela via do amor, mas também pode fazer pela via da dor. Os dois extremos são danosos. Por quê? Porque a gente chega na fase adulta, o amor que nós recebemos dos nossos pais tem que produzir a liberdade para deixar pai e mãe como filhos adultos liberados para construir a própria história. Se ainda estivesse articulando como refém emocional, não consegue construir a própria história de forma positiva. Fica à espera, aprisionado aos pais, à espera de aceitação e reconhecimento, como eternos cobradores de uma dívida impagável que nem a morte é suficiente para quitar. Eu me lembro de um rapaz que ele chegou no consultório, ele já estava chegando nos 30 anos, e ele tinha um irmão mais velho e 3 irmãs no meio. Então ele me contava que ele era criança e a mesa do almoço nunca cabia a ele. Porque chegava domingo, todos vinham, já casados, todos vinham almoçar. E ele tinha que ficar sentado na mesa da cozinha comendo. E ele disse que aquilo foi dando uma raiva nele. Ele dizia, eu não tenho lugar nessa família. Aí, como o irmão mais velho casou, a irmã segunda casou, a terceira casou, e ficou ele e a outra. E ele disse, torcendo para a outra casar logo. Aí, quando fazia as festas de 15 anos, fazia para elas, não fazia para mim. Casamento delas, todos os casamentos foram lindos. E eu não. Fiz 18 anos, não tive festa. Fiz 21, não tive festa. E ele começou com aquela ladainha. E ele falou, mas agora, minha irmã já casou, agora eu sou filho único. Com quase 30 anos, gente. Namorava com a moça, anos e anos. Eu falei, neném, você vai ficar até quando lá? Para receber todo o amor que você não recebeu sua infância inteira, como você está dizendo. E aí você vai ficar lá à espera. Olha a sua idade hoje. Mesmo que seus pais ficarem te paparicando o dia inteiro, não iria suprir aquilo que você perdeu. Sabe quando o bandido chega para você e fala assim, perdeu. Perdeu, rapaz. Perdeu, já passou. Não tem mais como. Nem que seus pais morressem e deixassem uma linda carta para você. Filho, estamos entregando a nossa vida para que você possa se sentir com a sua dívida paga. Pagaria? Ele, não. Falei, então, dá um jeito na sua vida. Levanta essa cabeça, vai ser homem, vai ser amadurecido, vai casar. Vai dar conta. Gente, foi interessante. Porque aquela namorada que ele namorava anos e anos, ela era muito complicada. Ela tinha as mesmas feridas que ele. Aliás, há sempre pessoas feridas na alma. Elas se apaixonam por pessoas também feridas nas mesmas áreas. É encontro de feridas. Vocês já imaginaram isso? Encontro de feridas. São 2 dodóis. Os 2 são sensíveis demais. Então, como é que casa? Aí, claro, no primeiro problema, conversaram, romperam, conheceu uma outra moça muito boa, namorou, noivou e casou e já tem filho. Já é papai. Ficou livre daquela dívida impagável que ele carregava. Então, a falta dessa nutrição essencial à vida deixa sequelas no corpo e na alma, trazendo danos reais a uma estrutura psíquica, né? Por quê? A dor, gente, ela se presentifica nos 3 tempos da vida. Olha esses desenhos. São 2 desenhos de crianças abusadas sexualmente. As características do desenho indicam, né, o desamor, o desamparo, a dor presente aí nessa situação, né? A dor, ela pode ser nomeada nos 3 tempos da vida. No presente, a dor é sentida como mágoa.
A gente pode chamar de mágoa. Porque uma pessoa, ela só pode me magoar aqui e agora. A mágoa acontece no presente. Se alguém chegar aí perto de você e te der um beliscão no seu braço, um soco no seu braço, qualquer coisa, na hora, você vai sentir uma dor muito forte. Vai ficar marcado, vai ficar roxo, vermelho na hora, depois o tempo passa a ficar roxo, passa mais um pouco, fica amarelo, mas depois a marca some. Mas você vai esquecer a dor? Não, você não vai esquecer. Aquela dor, ela se dissipou, ela deixou de ser visível, mas ela foi para outra dimensão do tempo, ela foi para o passado. Eu deixo aquela dor lá, e aí eu falo assim comigo mesma: nunca mais ninguém vai me humilhar, nunca mais ninguém vai me machucar, nunca mais ninguém vai me maltratar. Eu não vou permitir, não vou deixar mais que ninguém me machuque. Imagina uma criança que foi machucada, ela coloca essas frases na sua cabeça e diz: quando eu crescer, nunca mais ninguém me humilha, nunca mais ninguém vai me abusar de mim, nunca mais ninguém vai me fazer sofrer. E isso fica lá guardado como fortalezas da mente, né? E aí o que acontece? Ela cresce para não sofrer, ela cria um comportamento defensivo para se proteger da dor. Aí tem um ditado popular que diz assim: a melhor defesa é o ataque. Para se defender, ela se transforma numa pessoa agressiva. Uma pessoa que o tempo inteiro ela prefere já se proteger até antes que aconteça. Quando ela imagina que alguém vai chegar perto dela e vai feri-la, ela já vai e se defende primeiro. Então ela já vai e agride primeiro. A pessoa fala alguma coisa com ela, uma frase, ela te diz 10, 20 frases para te ofender, para te magoar, para te ferir, para te calar, porque ela não quer ser ferida de novo por você. Sabe quando você tem um machucado no pé? Deu uma topada, está lá com o dedo machucado. Aí você vai chegar perto de você que vem te abraçar, que vem te abaixar, vem beijar. O que você faz? Encolhe o pé. Claro, na hora você vai se defender. Eu não quero que toque no meu pé está ferido. Aí a pessoa vem, te abraça, te beija e adivinha onde que ela encosta? No pé ferido. Ferida em cima de ferida. Por mais que se proteja, não tem como se proteger muitas vezes do afeto do outro, do amor do outro, e nesse amor pode vir coisas que vão feri-la novamente. Então, sabe o que acontece? A dor no passado, ela é lembrada como raiva. Por quê? Porque cada vez que vem a memória da dor, você sente raiva por ter sofrido naquela situação, e você reedita aquela dor com todos os sintomas inerentes a ela no momento presente, com medo de que ela se repita de novo. E aí você reedita isso com raiva. Aí quando a pessoa pisa no seu pé, você fala: de novo? Me machucou de novo. Esse pé já foi ferido, esse coração já foi ferido. E aí eu já tinha dito para mim que eu nunca mais ia deixar ninguém me machucar. Por que eu fui me apaixonar exatamente por essa pessoa que agora está me ferindo? E aí vem ferida em cima de ferida. Aí sabe como se chama a dor no futuro? A pessoa vive o hoje, no presente, numa agitação enorme dentro da alma, numa turbulência na alma, tentando se proteger de sofrer amanhã, no futuro, a dor que ela já conhece de ontem. Presta atenção nisso. Ela vive hoje, com agitação interna, angustiada, coração atormentado, tentando se proteger de sofrer amanhã a dor que ela já conhece de ontem. Então ela tem medo do abandono, ela tem medo da rejeição. Sabe aquelas pessoas ciumentas, que ela quer controlar até a sua respiração, que ela quer te vigiar o tempo inteiro,
que ela quer te controlar o tempo todo. Medo da perda, medo do abandono. Então ela acha que ela vai ser abandonada o tempo inteiro. E aí aquele sentimento tormentoso faz com que ela fique refém dos sofrimentos do passado. E essa dor no futuro, ela pode ser nomeada como ansiedade. E eu não estou falando da ansiedade comum não, gente. Você vai fazer uma prova amanhã, pode ser que hoje você fique muito preocupado, que você não vai dar conta de estudar tudo, e aí isso gera uma ansiedade. Eu não estou falando dessa ansiedade comum. Eu estou falando de uma ansiedade que já está instalada na alma, que já está afetando todo o comportamento, que já está afetando todo o corpo, que já está produzindo doenças. Que tem várias doenças provenientes da ansiedade, que pode já ter se tornado numa ansiedade patológica, que pode ser uma ansiedade tão instalada no corpo, que a pessoa vive irrequieta. Vocês já viram aquelas pessoas que balançam a perna o tempo inteiro? Não estou olhando para a perna de ninguém, prometo. Balança a perna o tempo inteiro, balança o braço o tempo inteiro, fica o tempo inteiro fazendo assim no cabelo, ó, né? Agitada, não consegue viver na calmaria, não consegue viver a harmonia. Não, lá dentro está sempre uma agitação. Eu me lembro de uma moça, essa história está no meu livro. Eu estava no encontro de casais, falando essas questões da alma. E aí, no final do encontro, foi a última palestra do encontro, ela me cercou no final, quando a gente já ia para o carro. E ela falou, eu preciso te falar uma coisa. Aí ela falou, olha, eu já engravidei várias vezes e perdi todos os bebês. E eu nunca descobri o que, médico não descobre o que é, simplesmente eu não seguro gravidez. E aí ela começou a me contar, quando você estava falando isso, veio na minha mente uma lembrança de infância. E é essa lembrança que eu quero te contar, porque eu acho que ela é a solução dos meus problemas. Aí ela me contou que quando a mãe dela, os pais dela, ela era a segunda filha. Tinha uma irmã mais velha, tinha ela, a mãe engravidou. E no parto do terceiro filho, a mãe morreu. Aí, eu pensei logo, nossa, ela está com medo de morrer no parto. Não era. Aí ela contou que a mãe morreu, o pai foi para casa, a irmã mais velha tinha 5, ela tinha 3 e o neném. E aí o pai, na necessidade de alguém para cuidar das crianças, ele começou a namorar uma moça da igreja, que era solteira, e ele se casou com essa moça. Aí ela me contou que a moça era boa, era uma pessoa que cuidava direitinho. Ela era boa cuidadora, mas não era nossa mãe. Ela não tinha o amor de mãe. Aí ela começou a chorar, eu sentia tanta saudade da minha mãe. Minha mãe ia na cama me fazer dormir. Ela começou a contar toda a mãe afetiva que ela tinha. E aí ela falou, mas essa coisa piorou. Quando ela engravidou e teve o bebê dela. Aí a minha irmã estava com 7, ela me falando, eu estava com 5, e meu irmão estava com uns 3 anos. Então a minha irmã ajudava no serviço da casa. E eu era a babá do neném quando eu chegava da escola. E ela contando que um dia ela chegou da escola, morava no interior, uma casa assim bem no alto. Ela foi passear com o bebê no carrinho, e aí ela viu lá embaixo que tinha, o irmãozinho dela estava brincando com os amigos. Chegaram da escola e começaram a brincar no campinho. E aí quando ela chegou, eles chamaram ela, vem brincar também. Aí ela foi, olhou para os lados, viu que a mãe do bebê estava dentro de casa. Ela pegou o carrinho, botou uma pedra na roda do carrinho, desceu e foi brincar. Quando ela estava lá brincando, o neném acordou e começou a se balançar, se movimentar dentro do carro. E ela olhou, o carro estava saindo de trás da roda, da pedra. A roda do carro estava saindo de trás da pedra. Ela olhou apavorada, foi subindo, correndo para segurar o carrinho, não deu tempo. E o carrinho desceu a pirambeira assim, ó. Era um morro. Desceu, quando chegou lá embaixo, no campinho, o carrinho bateu num pedaço de galho de árvore, e aí o bebê caiu no chão. Aí foi aquela gritaria, porque todas as crianças gritando ao mesmo tempo. Aí todas as mães vizinhas saíram correndo. Aí uma vizinha pegou a criança no braço, que sofreu só algumas escoriações, e a madrasta já foi batendo nela ali. Isso era de tarde. Aí chegou dentro de casa, botou eles para o quarto.
Aí o pai chegou do trabalho, mas era dia de culto no lar. Então, aquele grupo que já frequentava a casa dele estava chegando. Aí o pai fez uma reunião rápida. E quando as pessoas saíram, o pai chegou na porta do quarto e falou assim: quero conversar com vocês. Vem os 3. Vem e pode entrar no carro, que eu preciso ter uma conversa com vocês, mas não é aqui em casa. Pegou os 3, pegou a estrada. Isso era 9 horas da noite, né? Aí, aquela escuridão. Chegou num determinado momento da estrada, ele entrou assim debaixo das árvores, estacionou o carro. Ele falou: eu vou cortar 5 varas. E eu vou bater em vocês até quebrar as varas. Para vocês aprenderem a obedecer. E aí, nesse momento, ele começou a primeira vara, bateu, quebrou, bateu a segunda. Ela disse que acha que na terceira vara ele parou de bater. E os 3 chorando. Aí ele olhou e falou assim: agora eu vou pegar o carro e vou embora, e vocês vão a pé. E ela falou: Ilma, o que mais doía não eram as varadas nas pernas. O que mais doía é que nós demos as mãos, nós 3. Meu irmão tão pequeno ainda. E nós fomos chorando pelo meio da mata. E aquela foi a pior cena da minha vida. Porque além de ter perdido a nossa mãe, agora a gente ali também estava perdendo o nosso pai. E ela começou a falar da dor e as lágrimas correndo. E ali ela chorando. Aí ela disse que não sabe quanto tempo passou até que vira o farol, o pai voltando para buscá-los. E ele virou e falou assim: nunca mais vocês vão esquecer disso, para vocês aprenderem a obedecer. E ela falou: Ilma, aquela cena apagou da minha memória. Ela voltou na hora que você estava falando. E ela escreveu. E ela falou: a dor veio toda. E eu não sei o que fazer com essa dor. Aí, chamei. E ela ainda falando assim comigo. Ela falou: eu só tinha 5 anos. Quando ela estava falando da dor dela. Eu só tinha 5 anos. Eu não consegui segurar o bebê. Quando ela falou essa frase, eu segurei nas mãos dela e só repeti essa frase para ela: você só tinha 5 anos. Você não conseguiu segurar o bebê. Você não conseguiu segurar aquele bebê. Mas o seu bebê você vai segurar em nome de Jesus. Aí ela tomou um susto. Sabe quando cai o tempo lógico que eu falei aqui no início? Quando cai a ficha. Quando abre a revelação. Quando vem a compreensão. Naquele momento eu chamei o pastor dela. E aí narramos ali. Falei: pastor, o senhor precisa agora ajudá-la num processo que ela tem. Ela vai voltar para a cidade de vocês. E ela vai, para elaborar a história, ela vai escrever uma carta para o pai. Ela vai botar nessa carta tudo isso que ela me contou. E também toda a dor que veio dessa história que ela lembrou hoje. E ela vai dizer para o pai tudo que ela gostaria de ter dito todos esses anos. Ela vai ler, depois que ela escrever, ela vai ler para o Senhor. E o Senhor vai orar com ela no lugar de pai espiritual dela. O Senhor vai orar com ela. Você vai pedir ao Senhor para tirar toda a dor do coração dela. Naquele momento eu fiz uma oração com ela, mas precisava desse processo. Agora depois, pastor, ela vai ao pai dela. E o pai era diácono da igreja, né? E eu falei: ela vai ao pai. E aí ela me dando notícias depois, já escrevi a carta, já li para o pastor já orou comigo, e eu estou tentando marcar com meu pai, porque cada vez que eu ligo para marcar, ele está ocupado. Falei: insista, ora, insista, marca e vai. Aí ela marcou. Quando ela... e o que aconteceu nisso? Ela engravidou no encontro de casais. Ela engravidou no encontro de casais. Aí ela já foi para o pai grávida. Eu falei: você vai chegar lá e você vai falar: pai, lembra daquela história? O pai nem lembrava mais. Mas você vai dizer para ele que voltou essa memória, que voltou a dor dessa memória, a dor da solidão, do desamparo, da angústia. E você vai dizer para ele que todas as vezes que você engravidava, era como você não segurou aquele bebê, você também não pudesse segurar o seu. Diga isso para ele. E pede a ele
para abençoar o seu ventre e orar com as mãos postas no seu ventre. E o pai chorou, pediu perdão para ela, disse: minha filha, eu não lembrava mais disso, foi um momento de insanidade e tal. E ali naquele momento houve uma reconciliação. E aquela moça foi totalmente curada, liberta. Aliás, ela já tem 3 filhos. 3 filhos. Era refém do passado, de uma cena que obstruía o fluxo do amor na vida dela. Essas dores, dor do passado, dor do presente, dor do futuro, essas dores, elas produzem as emoções conhecidas como emoções tóxicas. Essas emoções negativas que tomam a alma, que dão origem a outras emoções também tóxicas, que tanto contaminam a alma e quanto contaminam os relacionamentos. Porque pessoas com o coração entulhado de emoções tóxicas não conseguem amar. Não flui o amor. Daí surgem todos os comportamentos defensivos que conhecemos. Pessoas agressivas que se defendem o tempo todo com medo de sofrer. E como resultado acaba buscando inconscientemente o sofrimento que tanto evitaram. Há um texto bíblico que eu me deparei com ele há pouco tempo. E falei inclusive numa palestra minha. Que está lá, acho que é 1 Pedro, naquele texto que Pedro está falando sobre o exemplo de Abraão e Sara. Ele está ali dando orientações para o casamento. E aí, quando chega num determinado momento, ele fala sobre a beleza, que a beleza de vocês não seja o exterior, isso, mas seja a beleza de um coração puro, assim como Sara. E aí ele começa a falar como Sara se adornava. E dela... e que respeitava seu marido, que chamava Abraão de Senhor, isto é, ela dava a ele um lugar de respeito e de honra. E aí o versículo diz: e dela vocês serão filhas se não derem lugar ao medo. Medo de quê? Medo de dar o lugar de honra ao outro? Medo de respeitar o outro? Medo de sofrer por confiar no outro? Que medo que uma mulher pode ter dentro desse contexto que Pedro está narrando? Está falando de casamento. Quantas mulheres vão para o casamento se defendendo? Tem medo, não vou nunca deixar que homem nenhum manda em mim. Por quê? Porque eu não vou ser burra igual a minha mãe, não vou ser boba igual a minha mãe. Por quê? Porque foram sofridas, porque viram sofrimento dentro de casa. Eu nunca vou ser como minha mãe, que ficava o tempo inteiro só cuidando da casa, nunca cuidou dela mesma e tal. E vem todos os medos. Quanto uma mulher pode ter medo? Quanto um homem pode ter medo? Um homem falou comigo no consultório: eu não quero ser pai. A mulher dele queria engravidar, ele falou: eu não quero. Aliás, ele fez vasectomia sem falar com ela. Eu falei: mas por que você não quer ser pai? Ele falou: eu não quero dar origem a alguém que leve o nome do meu pai. Eu não quero dar uma descendência para o meu pai. De mim ele nunca terá netos. De tanta dor que aquele rapaz tinha em relação ao seu pai. E o casamento dele estava desmoronando por todas as atitudes ruins. Medo de ser pai. Medo de repetir modelos referenciais. E neste contexto de raivas recalcadas, gente, o adoecimento da alma que surge, que adoece as emoções, uma delas é a depressão. A depressão e outros transtornos psíquicos, como bipolar e até outros que a gente poderia nomear: transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico e outros transtornos de estresse pós-traumático, tantos outros transtornos. Porque a depressão é o mais clássico. A Organização Mundial de Saúde diz que nessa década que nós estamos, até esses próximos anos, a depressão será o mal que mais irá ceifar vidas, perdendo apenas para as cardiopatias, as doenças do coração e o câncer. E a gente sabe que cada vez que você vai analisar a história de alguém que está com sofrimento de coração, você vê que tem lá tristezas retidas, tristezas nunca tratadas.
Você vai olhar a história de alguém que teve câncer, você vai lá ver que muitas vezes tem rancores guardados, tem mágoa, tem dores nunca nomeadas. Aliás, em cada lugar que o câncer aparece, tem um sentido. Tem um sintoma ali que está falando. Por quê? A raiva não direcionada para o outro é direcionada para si mesmo, explodindo na depressão. Gente, por trás de toda depressão tem um fundo de raiva guardado. Que às vezes a pessoa nem dá conta que ela tem, nem dá conta que aquela raiva está presente dentro dela. E aí a depressão é uma demissão de si mesmo. Ela redireciona a raiva contra si mesmo. E, na verdade, a depressão tem até um sentido de cair antes da queda. Quer dizer, antes de eu cair lá em algo que está na minha cabeça, que eu estou querendo fazer para resolver tudo isso, eu prefiro cair na depressão, que vai ser mais leve do que o que está passando na minha cabeça. Quantas vezes a pessoa age assim? Mas muitas vezes a raiva aflora no corpo. A raiva guardada que está lá na depressão, ela vem às vezes até antes no corpo. Por quê? Porque o ativismo é um outro ponto da depressão. Às vezes a depressão aparece como uma prostração, mas muitas vezes ela está num ativismo desenfreado para não ter tempo de olhar para suas próprias dores e ter que agir em cima das histórias de sua vida. Mas a fibromialgia tem esse sentido da depressão instalada no corpo. Dói tudo. É o que está doendo na alma. Às vezes é na pele que a dor aparece. Com a psoríase, com as flores da pele, né? As acnes, aquele monte de doença de pele. Eu me lembro de uma moça que ela foi me encaminhada por uma dermatologista. Ela nada dava resultado, ela aparecia com uma dermatite que coçava e fazia as feridas na pele, e ela tomou remédio, passou remédio, nada resolvia. Aí a dermato falou, você vai fazer uma terapia. E ela chegou no consultório, me contou um pouco da história, tinha perdido o pai, e aí o irmão estava dependente químico, então tinha alguns fatores que realmente ela estava sofrendo, estava vivendo muito tensa. Mas, segundo ela, isso não estava afetando a vida dela. Porque o irmão já era dependente químico antes do pai morrer. Né? E aí ela, até que um dia, na hora de sair do consultório, ela falou, semana que vem eu vou falar com você uma coisa que eu não quero falar hoje. Eu falei, ok. Aí ela abriu a porta para sair, botou a cabeça, falou assim, é que eu sou adotada. Mas não quero falar hoje. Saiu e foi embora. Quando ela voltou, na outra sessão, ela entrou em outros assuntos também, não falou. Até que um momento eu cutuquei. E o assunto que você deixou pendente? Aí ela começou a falar. Eu falei, o que você sabe da sua história? E ela me contou um pouco do que ela sabia, que ela foi deixada no hospital, que a mãe pegou ela no hospital. Eu falei, o que você sabe da origem da sua vida, da mãe biológica? Ela olhou para mim e falou assim, eu, hein? Você acha que eu quero saber? Eu não quero arranjar sarna para me coçar. Aí eu não falei nada, fiquei em silêncio, só olhando para ela. Aí ela olhou para mim e falou assim, já arranjei, né? Quando ela olhou para o braço todo ferido, ela disse, já arranjei, né? Falei, então, lida com a sua história, conversa com a sua mãe. Chamamos a mãe esclareceu todos os fatos que ela queria saber. E aí a menina melhorou. Por quê? Porque estava lá com um enigma na alma. Esse é um enigma. O enigma da história dela. Ela tinha um conhecimento, mas que esse conhecimento não era todo. Ela tinha parte desse conhecimento. E se formou conjecturas, fantasias na mente dela. E aí virou um enigma na sua alma. Quantas vezes é um câncer que está falando de uma raiva? E raiva, gente, a dor vem no estômago, no fígado, no intestino, nessas áreas do metabolismo, do alimento. Às vezes vem nas mulheres nos órgãos da feminilidade, útero, ovário, mama, a dor da maternidade, tudo isso vem. Às vezes na masculinidade vem nos homens na próstata.
com histórias mal resolvidas. Ou às vezes a depressão aparece, a raiva aparece atrás de uma doença autoimune. Essas doenças que é o corpo com raiva do próprio corpo. O corpo produzindo doença no próprio corpo, como a esclerose múltipla, e agredindo o próprio corpo. Outras doenças tão comuns que a gente vê, né, até mesmo na pele, como vitiligo, por exemplo, começa a agredir a própria pele. São doenças autoimunes, que vão denunciando o interior, que está explodindo como uma panela de pressão, tomada de vapor, que não foi liberado adequadamente. Uma hora explode. Ou explode numa crise de raiva, ou explode num surto, ou explode numa doença. Entende por que a alma da gente precisa ser curada, gente? Porque Jesus quer curar a nossa alma para a gente ter uma vida íntegra, uma vida inteira, uma vida feliz, uma vida plena na presença do Senhor. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus tem para a gente. Mas quantas vezes a gente vê que essas doenças estão aflorando, que a pessoa já está ficando prostrada e que não toma decisão na vida. Eu me lembro de uma moça que foi para uma terapia de casal, que a queixa do marido dela é que ela brigava todos os dias. Qualquer coisa ela brigava. Então chegava em casa, ela já começava em desentendimento com ele. E quando a briga chegava no auge da discussão ali, ela batia com a cabeça na parede. E aí ele ficava desesperado, parava de brigar. Só parava a briga quando ela batia com a cabeça na parede. Que história tinha por detrás dessa moça que ela se autoagredia? Que sofrimento tinha atrás dela, que a gente precisou ir trabalhando toda a história dela. Teve uma mãe depressiva, que tinha raiva do pai, que vivia em cima da cama, e mães depressivas. Os filhos têm em torno de 60% a 65% de possibilidade de ter depressão na vida adulta. Então, aquela mãe prostrada, quer dizer, nada que aquela menina fazia alegrava aquela mãe. Ela podia tirar a melhor nota na escola, que a mãe não se alegrava. Ela podia fazer as coisas para a mãe, que a mãe não se alegrava. E ela foi perdendo, né, o desejo de fazer as coisas. E ela começou a ter raiva da mãe e raiva do pai. Então ela casa e a raiva do pai ela transferiu para o marido. E aí ela vivia naquela reação agressiva. E quando ela batia a cabeça, né, ela estava dizendo, não suporto mais. E ela tinha uma dor de cabeça horrível. E a mãe dela tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca crônica. Aliás, a enxaqueca, quando uma pessoa está com muita enxaqueca, onde ela quer ficar? Quarto escuro, não é? Em cima da cama. Em que posição? Fetal. É o comportamento mais regressivo ao útero materno da mãe. Isto é, escurinho, aconchegante. Eu tive uma paciente que ela me dizia assim, Ilma, eu tenho 3 dias de enxaqueca. Eu vou para o meu quarto, ninguém me perturba. Ninguém vem me pedir nada, eu não tenho que fazer comida, eu não tenho que arrumar casa. Todos eles, meu marido e meus filhos, me deixam quietinha lá. E quando eu saio do quarto, depois de 3 dias, eu saio de alma lavada. E deu um sorriso. Falei, nossa, que dor é essa? Que para lavar a alma você precisa sentir dor? Que custo tem essa dor? E aí ela tomou um susto. Falou, por quê? Que eu preciso lavar a minha alma através da dor. Qual o ganho da dor? Por que a dor dava para ela aquele conforto? Estava lá, guardando todas essas coisas no seu interior. São questões que comparecem. Eu me lembro de uma menina, 9 anos. Ela estava com atrofia muscular. Ela já não andava mais, ela não conseguia ficar em pé e a perna já estava afinando. E aí todos os médicos vasculharam com tudo quanto é exame para ver o que aquela menina tinha. Ninguém descobriu o que a menina tinha. Até que um dia uma pediatra, que tinha também uma formação,
em psicologia. Ela chamou os pais e falou: me conta como estava o relacionamento de vocês quando ela adoeceu. Aí o pai e a mãe se surpreenderam com aquela pergunta da terapeuta. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Aí um virou para o outro e falou assim: você lembra que a gente estava brigando muito? Aí o pai falou assim: você lembra aquele dia que ela estava com febre, lá no quarto? E nós começamos a discutir na sala. E eu falei: olha, só vou esperar ela sarar para eu ir embora de casa. E ela ouviu. Ela ia sarar? Ela só piorou. Só piorou daí para frente. E aí os pais, naquele momento, descobriram que a fala, o conflito deles, estava colocando aquela menina naquele adoecimento, porque a garantia da doença era a garantia do casamento dos pais. Então, ela era aquela filha que entrou como sustentáculo de uma relação já destruída no passado e que poderia acabar numa separação. Ela sustentava, ela era o pilar. A dor dela, a doença dela, era o pilar que segurava o casamento dos pais. Aí o que aconteceu? Os pais foram conversar com ela. Filha, nos perdoa. Nos perdoa. Nós não vamos nos separar. Nós nos amamos. Aquilo ali foi algo passageiro. E nós estamos com você. E você não precisa ter essa preocupação. Pronto, a menina começou a sarar. Já não andava mais. Já diagnosticava como atrofia muscular. A menina sarou. Eu estava num seminário que essa menina foi lá levar flores para a palestrante, porque foi uma palestrante que essa médica que acompanhou essa menina, e ela chegou andando normalmente, a perna já tinha voltado, todos os movimentos, e ela ficou totalmente curada. É isso que acontece, gente. Quais são as nossas dores? Quais as dores que você vem carregando ao longo da sua vida? O que você já escreveu aí? O que o Senhor já te fez lembrar? Quais os sentimentos negativos, emoções tóxicas que contaminaram a sua alma e que trouxeram medo, que trouxeram depressão, que trouxeram ansiedade? O medo desenvolve tantas doenças. Começa a olhar à sua volta. Por que a sua alma, em tantos momentos, começa a ter essa agonia, essa angústia, essa turbulência? Quem sabe você vem arrastando esses problemas há anos e anos. Até mesmo doenças. Até mesmo numa enxaqueca, até mesmo numa gastrite, numa úlcera, numa colite, em todas as outras ites da vida, que o remédio não resolve, que está lá marcado, que traz todas essas consequências. Eu vou fazer a pausa agora, que eu não quero começar outro assunto, sem orar com vocês sobre essas questões que vocês anotaram. O que você precisa do Senhor nessa noite? Porque no segundo momento, eu vou trazer uma perspectiva de como resolver isso. Que compreensão o Senhor nos dá para a solução. Mas agora, nós queremos depositar diante do Senhor as dores, as angústias, os medos, as ansiedades, todas as emoções tóxicas que já compareceram na sua vida, que você compreendeu aqui e agora, que está te prejudicando sua saúde, prejudicando seus relacionamentos. Tanto o relacionamento seu com você mesmo, seu relacionamento intrapessoal, como o seu relacionamento com o outro. E o outro pode ser exatamente as pessoas mais próximas de você mesmo. Pai, mãe, marido, irmãos. E o relacionamento com as pessoas mais longe. E também o seu relacionamento com Deus. Quantos não conseguem sentir Deus como papai? Porque tiveram relações distorcidas com o pai. Eu costumo dizer que quando alguém chega para mim, uma vez uma pessoa falou assim: Ilma,
Se você soubesse como era meu pai me abandonou quando eu era pequeno, nem convivi com ele, nem sei como que ele era. E eu olhando assim para ele, eu falei, que pena do seu pai. Ele tomou um susto, né? Não é pena de mim, não. Que pena do seu pai. Ele foi roubado e saqueado no maior privilégio que um homem pode ter, que é ser pai. Ele não te deu a mão para te carregar para a escola. Ele não viu seus primeiros passos. Ele não recebeu aquele desenho lindo quando você desenhou um sol e pintou de azul no Dia dos Pais. Que você queria dar de presente para ele e você deu para seu tio, seu professor, seu avô, alguém. Ele não teve o Dia dos Pais dado por você. Que pena dele, que deixou o diabo roubar o privilégio de conhecer uma pessoa tão especial como você é. Uma pessoa tão linda como você é. Uma pessoa com um coração tão especial como você tem. Ele perdeu. Ele perdeu, porque você, quando seu pai falhou, a Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos, órfãos de pais vivos, e Deus te tomou pela mão, assumiu sua paternidade, e caminhou com você todos esses anos, e olha onde você chegou, olha onde você está hoje, olha quem você é, alcançado pelo amor de Deus, filho amado do Pai. Então você não ficou sem pai. Deus te deu a paternidade que o diabo não pode roubar. E ele me olhou assustado, abriu um sorriso, falou, poxa, nunca tinha pensado por esse lado. Deus é pai. E Ele quer nos curar. Vamos ficar em pé. Celso vai louvar o Senhor nessa hora com uma canção que fala sobre a alegria verdadeira. E eu queria que enquanto ele estivesse louvando com essa canção, você estivesse pensando nas coisas que você escreveu e já apresentando a Deus as coisas que você escreveu. Louvado seja o Senhor. É tão difícil entender a esta forma de viver, simulando a alegria todo dia. E ainda insistes em dizer para os amigos tudo bem, mas não consegues esconder tanta tristeza. Entrega a Deus os teus problemas. Deus é amor e tira do peito toda esta dor. Entrega a Deus os teus problemas. Deus é amor e tira do peito toda esta dor. E não te esqueças que Jesus ainda te ama
e conduz para um caminho de alegria verdadeira. Onde tristezas não terás, todo teu pranto findará, e Jesus Cristo te será por fortaleza. Entrega a Deus os teus problemas. Deus é amor e tira do peito toda esta dor. Entrega a Deus os teus problemas. Deus é amor e tira do peito toda esta dor. Deus é amor e tira do peito toda esta dor. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso.